Estamos começando mais um programa Educadoc. Meu nome é Hugo Regis. Essa semana a gente vai conversar um pouco sobre a importância da comunicação social para a educação e a convidada de hoje é a jornalista Thalita Marques. Thalita, que é jornalista com especialização em marketing e propaganda, esteve diretora de jornalismo, programação e produção na TV Pernambuco, onde iniciou em 2020 como gerente de jornalismo. Trabalha também com mentoria em comunicação aplicada ao treinamento em oratória para o vídeo e como redatora roteirista. Foi repórter regional da TV Justiça no programa Via Legal, pelo TRF da 5ª Região. Trabalhou como editora de texto na TV Clube, Record e TV Jornal SBT. Em televisão atuou também como repórter na TV Tribuna e apresentadora na TV Universitária. Implantou e apresentou o programa TV Conversando com o CREMEP, na TV Universitária, que foi no ar por 3 anos e meio. Thalita trabalhou ainda em rádio, tem experiência como repórter nas emissoras Jornal, AM e Folha FM, onde também atuou como âncora. Foi responsável pela assessoria de imprensa e comunicação da Prefeitura de Moreno, no Grande Recife, e trabalhou como assessora adjunta de imprensa na Secretaria Estadual de Educação e Cultura. Tem ampla experiência em assessoria de imprensa nas áreas de turismo e saúde na Intercom Consultoria e R-Press. R-Press Comunicação. Thalita, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Hugo. É um prazer estar aqui, né, no Educadoc, falando um pouquinho sobre comunicação, deu para perceber aí que eu gosto, né? Deu para perceber. Eu gosto de fazer tudo um pouco de comunicação. É uma paixão mesmo, sim, minha. Desde pequena sempre fui muito comunicativa e terminou que a profissão escolhida foi jornalismo e me trouxe para esse campo aí das mídias televisivas, rádio. Então, é um prazer estar falando sobre esse assunto aqui com você. O prazer é nosso, Thalita. Me fala uma coisa, quanto tempo você tem de comunicação social? Porque tanta coisa que você já fez... A gente vai ter que falar a idade. Não precisa não falar a tenho idade, problema com isso. mas você tem uma experiência muito vasta com comunicação, isso. né? Realmente é a tua cachaça, né, Thalita? Não tem como fugir disso, né? Não tem. Sabe que eu tentei fugir um pouquinho da comunicação. Teve um período que eu fui empreendedora e meu filho tinha acabado de nascer, tinha 1 ano aí, eu disse, não, eu quero mandar na minha vida, no meu horário, para eu poder acompanhar o crescimento do meu filho. Então, inventei de ser empreendedora, montei uma rede de cafeterias. As pessoas ela agora não existe mais, essa rede, por causa da pandemia, né? Uhum. Quem não teve problemas com a pandemia? Mas era bem conhecida, Malakoff Café. Sim, e chegamos a ter 3 unidades dessa cafeteria. Chegou a ficar entre as 20 melhores do país pela revista Expresso, que é a revista que é referência na área, e também entre as 12 cafeterias revelação do país. Então, assim, foi uma jornada de 5 anos, bem pesados, em que eu tentei ficar fora da comunicação, mas... Quem fazia a comunicação da Malakoff? Quem era a diretora de comunicação e marketing? Era eu, né? Além de lidar com os clientes, né? Eu tentava dar essa cara para a cafeteria, né? Mas foi uma experiência positiva, interessante, trouxe muita coisa boa para mim, para o pós, né? Quando eu resolvi retornar realmente para o jornalismo, né? Porque comunicação a gente não deixa de fazer. Eu fazia muita comunicação, né? Na cafeteria, na rede. Mas voltar mesmo para o jornalismo e depois na gestão de pessoas, que também eu me encontrei bastante, né? Nessa área. Mas é uma cachaça, se for dizer assim, né? É um vício bom, né? Essa questão da comunicação, de fazer comunicação, de experimentar, de criar. Eu gosto muito de me comunicar. Bacana. Thalita, você teve uma passagem pela Prefeitura de Moreno e pela Secretaria Estadual de Educação. Eu te faço uma pergunta. Assessoria de imprensa, comunicação social e as políticas públicas. E o serviço público, qual é a importância? A princípio, vamos falar sobre a importância da comunicação para o serviço público, depois a gente chega na educação. Mas para o serviço público em geral, qual é essa importância? Qual é a finalidade da assessoria de imprensa, digamos assim? Bom, a assessoria de imprensa, ela existe primeiro para atender a um preceito legal da transparência, né? Os serviços públicos, né, as instituições públicas, elas têm que dar publicidade, mas não é a publicidade de propaganda, a publicidade nos atos, de informar o cidadão o que está fazendo, como os recursos estão sendo aplicados.
E que serviços são prestados também, Exato. não é? Então, o recurso, o imposto que o cidadão está pagando, ele está sendo direcionado para onde? Será que esse recurso ele está sendo aplicado da forma que o cidadão espera ou precisa? E uma forma de você explicar, mostrar para o cidadão o que se está fazendo é com assessoria de imprensa, com assessoria de comunicação. Das duas experiências, tanto na Secretaria de Educação, que na época era Secretaria de Educação e Cultura, hoje é separado, Isso. e na Prefeitura de Moreno, que é uma cidade pequena, porém dentro do Grande Recife, a ideia não era somente fazer o contato, divulgar para a imprensa, que, claro, a imprensa é quem vai ampliar o alcance da informação para chegar ao cidadão, mas não era apenas isso. Mas era também assessoria de comunicação, se comunicar para fora, mas também se comunicar para o público interno, né? Que é super importante. Você fazer com que a informação ela saia de um lugar, que isso faz parte do processo, eu dando aula, faz parte de um processo, né, da comunicação. Tem o emissor, para poder chegar no receptor, tem que percorrer um caminho, né? E o receptor nem sempre é somente a população em si, fora da gestão, mas o interno, né, o servidor público e sua família, né, e quem está ali fazendo acontecer, os secretários, Deixa eu os só fazer gestores. um recorte, porque você falou uma coisa importante. Você falou a diferença da assessoria de imprensa e da comunicação dentro da instituição. Então você tem assessoria de imprensa que seria para fora e você tem essa assessoria de comunicação que seria interna. Não necessariamente a endocomunicação, mas quando a gente fala em assessoria de imprensa, entende-se que é o que a instituição ela vai divulgar para a imprensa da amplitude. Uhum. Quando a gente fala em assessoria de comunicação, você não depende da imprensa. Então, foi o que a gente fez, por exemplo, quando a gente usa o site da instituição, nós estamos fazendo assessoria de quê? Não é de imprensa, é de comunicação. O site da instituição é uma assessoria de comunicação, não é de imprensa. Sim. Quando eu escrevo um release, para quem não sabe, release é o texto, né, que a gente tem que responder ao menos 6 perguntinhas. Quem? Fez o quê? Como? Quando? Onde? Por quê? E por que razão? Quanto custou? Aí chega uma 7ª pergunta. O release que o jornalista ele escreve e envia para a assessoria de imprensa, ele está ali e vai. E dali o jornalista daquele veículo para qual foi encaminhado o release vai fazer outras apurações, vai colocar o texto dele, vai fazer da forma dele. Na assessoria de comunicação, a própria instituição ela publica da forma dela a informação, né? Sem ter nenhum atravessador, digamos assim, né? Da forma como ela entende que deve ser comunicado. Até porque os veículos hoje são mais populares, né? Então, essa assessoria de imprensa ela pode ser feita diretamente para a população, né? Ela é mais assertiva, né? Então, o que a gente fez? Em Moreno, por exemplo, que é uma cidade pequena, como eu te falei, aquela época, tá, Hugo? Aquela época que, salvo engano, era 2005, 2006, ainda existia muito tabloide, né? Revistinha, né? A gente podia fazer revistas. Tudo. Tinha os jornais internos, os jornais, né? Exato. Então, a gente desenvolveu um jornal muito legal, colorido, mas que a principal função era educar o cidadão com informações de interesse dele, mas não apenas dizendo o que a prefeitura fez, mas orientando. Moreno é uma cidade que tem um rio que cruza a cidade inteira, o Rio Jaboatão, e que a gente vê que os rios, quando tem muita chuva, alaga, transborda, inunda. Então, explicando como é a questão da segurança, da moradia segura, o que fazer, o que não fazer, coisas simples, mas que são importantes. Não plante bananeira em área de encosta, né? Esse tipo de coisa que você faz é um caráter preventivo, né? E que você está educando a população. Mas também, claro, informando, olha, foi assinado um convênio para a construção de tantas moradias que vai tirar as pessoas que estão em área de risco para áreas mais seguras, né? E divulgando outras ações, claro, inerentes ao município. Na Secretaria de Educação, nosso público... Antes de entrar na educação, eu tô bem curioso com isso, porque você fez assessoria para todo o município de Moreno, ou seja, para todas as secretarias, digamos assim. Isso, exatamente. Eu era assessora de imprensa e comunicação. Esse era o meu título. Da prefeitura. Da prefeitura. Então, eu tinha o status de secretária e lidava com as secretarias. Então, a minha assessoria
ela recebia, era um hub, né? Ela Aham. recebia Tu todo recebia as o informações, material, mas tu tinha que apurar isso também. isso, recebia as Então você informações. era uma coisa assim, a gente Mas eu não falou de era cachaça, né? sozinha. Você tava de bar em bar, porque Não, era muita informação, é né? muita Você tá com informação. saúde, com educação, com turismo, com Isso. ciência, Isso, tudo isso. tudo. E como é essa loucura para Então, você a gente não faz informar tudo sozinho, isso? né? A gente precisa de uma equipe. Eu sou uma defensora de uma equipe que possa fazer com condições, né, de trabalho, que entenda o papel de cada um, porque é uma engrenagem, sabe, Hugo? Sim, sim, Comunicação é uma engrenagem. sim. Tudo depende um do outro, ninguém faz sozinho. Então, a gente montou uma equipe enxuta, mas formamos uma equipe, acho que tínhamos 4 pessoas e um estagiário. Era um fotógrafo, uma pessoa de designer, programação visual, para poder fazer realmente. Não tem esse arrumadinho, vamos fazer no Canva de qualquer jeito, não. Tinha um profissional para fazer, porque programação visual também é comunicação, Sim, como você vai disponibilizar aquelas informações que você precisa repassar de sim. forma que fique atraente, que o leitor, né, ou o telespectador, se for em televisão, ele possa realmente ler aquilo ali, não ficar somente nas E manchetes. algumas coisas tem que convencer mesmo, né? Como prevenção para dengue. Você tem que convencer a pessoa que não Exato. dá para deixar a água parada. Então, Explicar, né? Então tem explicar. que ser atrativo, né? Tem que ter um design interessante para a pessoa poder se colocar e ler. Estamos falando daquela época, 20 anos atrás, que ainda se tinha muito Material mídia impresso, impresso. exatamente. E aí a gente recebia das secretarias, e olha que era uma luta para as pessoas entenderem, os secretários entenderem que eles precisavam passar as informações com um pouquinho de antecedência para a gente Aham. poder tratar aquela informação, né? Poder tratar a informação e publicar, e direcionar para onde eu vou mandar isso aqui. A gente desenvolveu também para se comunicar com o público interno, mas aí interno, servidor público. Quando era entregue o contra-cheque, ia junto um comunicado das ações que eram voltadas apenas para o servidor. Você fala no rodapé ali do Não, contra-cheque. era uma publicação que Ah, era era entregue entregue junto junto. com o Porque hoje, contra-cheque. estamos falando de 20 anos atrás, hoje o contra-cheque ele é online. É, Aquela a época gente não nem vê era. contra-cheque Nem mais, mas antes vê. a gente tinha que assinar o Assinava, contra-cheque, eu né? peguei muito. Olha, como você já leu aí toda essa abertura do que eu já fiz, quando eu comecei, ainda tinha gente com máquina de datilografar. Eu saí Sim, para a sim. rua para fazer matéria de rádio com um gravador de fita cassete, Sim, né? sim. Então, Ai, que saudade da fita cassete, enrolar a fita assim na caneta, né? exatamente. Então acompanhamos, né? Somos contemporâneos, acredito. Claro. Acompanhamos essa evolução da comunicação, da tecnologia, né, que ajuda muito, Sim, sim. ajuda mais do que atrapalha, A mas quando ela não é comunicação. bem utilizada, ela atrapalha muito, né? A gente tem aí relatos vamos dizer, na última década, né? Mas a gente Como vai chegar lá nessa conversa. Você acha que vai ser provocada sobre esse assunto? Vamos falar vamos um pouquinho lá. sobre isso. Mas me fala, você falou sobre município, mas agora você vai para uma coisa maior que é para o estado, que é falar de educação para o estado de Pernambuco. Então você sai de uma experiência ali que é micro para uma experiência macro de muitos municípios. Como é que foi essa experiência? Na minha trajetória foi o inverso. Eu Ah, você começa comecei no estado e vai para o município. exatamente. Eu comecei como foi tudo uma formação. Eu digo assim, é tão interessante a vida que ela vai fazendo você subir os degraus, né? Até Uhum, para você poder ir expandindo e seus horizontes e ver até onde você pode fazer mais e melhor. Eu comecei nessa questão do público, do serviço público, eu comecei na Secretaria de Educação uhum. em 2004. Foram 6 meses apenas, mas foram 6 meses intensos. Imagino. Muito intensos, porque a educação é muito grande. Você faz parte da educação, você sabe como é. É muito grande. Todo município precisa ter uma escola, Sim. e não é apenas uma, né? Tem municípios que têm várias escolas, você multiplica aí, são 184 municípios, então multiplica mais Fernando de Noronha, né? Você multiplica aí por quantas escolas. Então, são muitas escolas que precisamos dar conta. E eu falei da prefeitura, que eram as secretarias que nos mandavam material. Na Sim. educação, são as escolas que mandam material. Sim, sim. E as, E nessa as época não só as escolas, porque a secretaria era a Secretaria de Educação e e cultura, Cultura. Então exatamente. não eram só as escolas. Tinha a Fundarp também, que era ligada, né, a essa pasta. Então,
Era muita coisa. E aí, vou te dizer, a equipe era bem maior, né? Chegava muito material, o pessoal começou a entender o quanto era importante divulgar suas ações. Cada escola tem um gestor, então cada gestor, veja, são micro que na soma, né, formam um macro. E cada um é um ecossistema. Cada escola é um ecossistema, né, próprio, tem um ecossistema próprio, né, tem atividades próprias, tem projetos diferentes, não é tudo igual, né? Estamos aqui numa estrutura que não tem em todas as escolas, não é isso? E aí a gente recebia todo esse material e tinha que fazer uma seleção do que colocar no nosso site, porque era uma disputa. Todo mundo queria ter no destaque. São coisas que parecem pequenas, mas não são, sabe, Hugo? Quando você tem, eu falei do ecossistema, dos microecossistemas, você tem esse macro, aí você tem um veículo de comunicação. O site é um veículo de comunicação. Como aquele jornal impresso que eu te falei, uma revista impressa é um veículo de comunicação. Como o rádio é um veículo de comunicação. A TV, a internet, não é isso? Então, era o site institucional da Secretaria da Educação e todas as escolas queriam estar ali no destaque. Claro. Né? Então, aí tinha a matéria principal, as vinculadas, as matérias, os destaques menores, e era uma guerra. Por Então que a minha não funcionava tá? como um jornal mesmo, Sim, não é sim. isso? Agora, esse para o público externo, Aham. né? Porque o site da instituição, ele é voltado para o público externo. Não é para o público interno. Tem também a parte endo, mas é mais para o público externo, né? Mas quando você fala público externo, quando acontece alguma coisa na escola e isso está registrado no site, as outras escolas que também Sim, seriam um público interno, sim, digamos sim. assim, né? É o público interno da secretaria, mas é um público externo à escola. A escola, Só interessante. só que também a gente não trabalhava apenas para as para as escolas. A gente trabalha para a população, Aham. né? Isso a Secretaria de Educação Sim, ou sim. qualquer outra secretaria trabalha para o cidadão, para a Então a população, política pública é para os universal, é para pais, todo mundo, exato, né? exato. São os alunos, a comunidade escolar, né? Como a gente Isso. chama, os alunos, os professores, os pais dos alunos, né? Que são Funcionários da escola, todo mundo, né? tudo, tudo. Então, a gente tinha essa questão do site, tinha uma assessoria de imprensa um trabalho de assessoria de imprensa muito constante, muito intenso. A gente tinha também uma demanda externa muito grande da imprensa, né? A imprensa nos acionava o tempo todo, não era só quando a gente queria enviar, era mais tendo que responder, era mais responsiva, vindo de lá para cá, Isso. né? No que diz respeito à assessoria de imprensa. Então, essa daí era a assessoria de imprensa. Esse papel de você dar apoio à imprensa, de você dar resposta à imprensa. O assessor, ele tem ele não pode blindar, não vai fazer uma blindagem, ele tem que fazer a ponte entre a imprensa, que representa o cidadão, e a instituição, que serve ao cidadão. Ou que, se não for um serviço público, que trabalha para vender o seu produto, a sua ideia, seja o que for. Então, o assessor de imprensa, ele é a ponte da lei. E ele tem que fazer o possível para proteger sua instituição, mas fazer com que a informação ela seja repassada da forma correta, para evitar que tenha falsa compreensão, né? Uma compreensão Sim. errada do que está querendo Que eu falar. queria te perguntar isso, essa falsa compreensão deve ser uma coisa, é um risco muito grande, né? Muito. Informar é uma coisa muito perigosa. Você pode, assim, uma vírgula altera teu Uma texto. vírgula. O português está aí para isso, né? Justamente. Se a gente escreve, se a gente não for claro, e aí a gente que é comunicador, a gente tem que ter isso em mente. A comunicação boa, ela tem que ser assertiva, objetiva, principalmente se você lida com rádio e TV. Não dá para fazer, como a gente chama, nariz de cera, sabe? Começar, você vai lá no Japão para voltar, para poder dizer o que as pessoas estão querendo saber. Não, você tem que ser Mais objetivo. né? Claro. Em comunicação, e aí eu falo de jornalismo, existem... a linguagem, ela é diferente para cada veículo, né? Você vai trabalhar no impresso de uma forma, você vai escrever de uma forma, você vai falar no rádio de outra forma e você vai trabalhar em televisão de outra forma. Uhum. Né? A televisão ela veio do rádio, mas ela tem a imagem como suporte, o que o rádio não tem. Então, no rádio, você precisa ser um pouco mais descritivo. Na televisão, se você for descritivo,
o telespectador vendo a imagem, isso cansa o telespectador. Porque É informação demais, né? Fica redundante, sabe? Fica redundante. Não, mas eu estou vendo, você está vendo um pássaro voando, saiu dali da margem do lago e está voando. E o pássaro que está à margem do lago, agora está voando, sobrevoando. Você está vendo, é melhor você se calar. Você se cala. Deixa a imagem falar por si. Mas se você está no rádio e você se cala, o ouvinte não vai entender o que é que você está fazendo. Não vai entender o que é que está acontecendo. Você precisa explicar. Aí, para o rádio, você tem que ser descritivo. Essa é a grande diferença, né? Hoje a gente fala do rádio e do podcast, né? O podcast O que também estamos tem fazendo aqui é exatamente isso, né? É a convergência de mídias. Hoje é a palavra multimídia, é o que se fala muito. Tudo é multimídia e a convergência de mídias. Porque é isso. O podcast já é uma derivação de quê? Do rádio, que depois de um tempo, porque não foi imediatamente, depois de um tempo agregou o quê? A imagem. Porque a imagem, ela tem o poder dela também, né, de segurar. E é uma forma de você distribuir melhor, né, o seu conteúdo. Você distribui bem para o rádio e você pode distribuir de forma diferente também, atingir outros públicos na TV, né, no vídeo. Vamos falar de TV, não, vamos falar de telas. Hoje todo mundo fala em telas, porque é isso, está na palma da mão. Você não necessariamente precisa ter uma TV, né? Eu, quando era repórter de TV, que eu acompanhei, assim como você, a gente já falou sobre isso, essa mudança da tecnologia, então eu comprei um celular que ele tinha televisão digital, né? A televisão, em 2010, todo mundo já tinha as TVs tinham que se adequar ao digital, e aí eu comprei um celular que tinha televisão, mas hoje eu nem preciso mais disso, não existe mais celular com televisão, porque você vê por onde? Você vê pela internet, pelo app da emissora, né? Isso. É o streaming, né? Não tinha streaming, ninguém sabia o que era streaming quando eu comecei a fazer jornalismo nos idos de 1999, né? Foi quando eu entrei na faculdade. Então, e respondendo a sua pergunta, eu tenho 22 anos de formada, né? E 24 de atuação em jornalismo, né? Então, em 2000 foi quando eu dei o meu primeiro passo realmente na profissão. Porque até então eu só estava estudando na faculdade, trabalhava antes como vendedora. Na verdade, a minha comunicação já começou desde pequena, né? Comunicar é se expressar. Eu adoro dançar, amo dançar. Então, eu já me expressava pela dança, de modo informal, claro, né? Na família. Então, já sempre me expressei muito pela dança. E quando eu passei na faculdade particular, caríssima, né? Tudo hoje é caro, já era naquela época. Então, eu precisei trabalhar para poder pagar a minha faculdade. Então, que era muito comum naquela época, né? As faculdades eram poucas universidades e elas eram muito caras. Só tinha duas, eu acho. Não sei se a ESO já tinha curso de jornalismo, mas assim, o que a gente focava era a UFPE e a Católica, a Unicap. E eu queria a Unicap porque ela formava, na minha concepção, e pelo que a gente sabia, deixava mais completo. Tinha, não era tão focado somente no impresso, mas tinha também a parte de televisão e de rádio. E foi isso que eu tentei fazer toda a minha vida. Tentar passar por todas as mídias, para conhecer e saber as dificuldades, as dores e as limitações. E não somente as limitações, mas até onde a gente pode ir em todas as mídias. Então, eu passei pelo rádio, passei pela TV, passei pelo impresso, passei por assessoria. E de tudo fazendo um pouco para poder entender e me qualificar mais, né? Tem uma coisa que você gosta mais? Você passou por todas as mídias, mas televisão. Televisão é o que você mais gosta de fazer. Televisão é o meu xodó. Mas você gosta de fazer lá do outro lado ou você gosta de apresentar tudo? Eu gosto de tudo, televisão. Eu amo televisão. Eu sou uma apaixonada por televisão. Apaixonada por vídeo. Mas televisão aberta, televisão que entra na sua casa todos os dias ali, que tem um horário para exibir determinado programa. Eu amo televisão em todas as frentes. Eu posso estar na reportagem, eu posso estar na apresentação, eu posso estar nos bastidores, eu posso estar na gestão. Televisão é o meu xodó. E não era o meu objetivo quando entrei na faculdade. Meu objetivo era escrever, era fazer jornal impresso. Mas os caminhos me levaram para o vídeo, para o rádio, que eu também amo fazer rádio, mas a televisão é o meu xodó.
ainda assim, se eu fosse escolher, não tenho dúvidas, é a televisão. Thalita, vou pedir tua autorização para fazer uma pequena pausa e a gente volta daqui a pouquinho. Toda Conversando um pouco autorização. mais. Vamos tomar uma aguinha, né? E daqui a pouco a gente volta. Joia.